Maranata. Amém, muito bom estar com essa igreja mais essa vez. Eu vejo que não tem só o pessoal da Central, também tem o povo de Jardim Sion. Diga amém. Amém, que legal. Tem outra igreja aí? Opa, obrigado. Tem outra igreja ou só da Central? Tem mais gente do distrito aqui, pastor? Eu sei que tem Jardim Sion, tem quem mais? Estrela, diga amém. Amém. Quem mais aí? Quem mais veio aqui para a gente começar essa semana jovem? Diga aí, meu irmão. Urupês, amém. Diga amém aí, igreja, amém. Enfrentaram o frio, vieram de longe. É longe Urupês ou não? Então olha aí, amém 2 vezes, né? Gente, muito bom poder voltar. Eu que agradeço pelo convite, viu, Iago? Obrigado por tudo, todo o carinho, toda a movimentação, para que essa semana fosse uma semana, na verdade, um fim de semana, fosse um fim de semana especial. A gente ainda está respirando aquilo que o Atos trouxe para a gente. Quem teve no Atos aí? Deixa eu ver a sua mão. Amém, amém. Quem não teve, deixa eu ver a sua mão. Quem não teve? Eu vou olhar bem para os jovens que não foram. Bem para os jovens. Levanta aí que agora eu quero pegar no seu pé, tá? Olha, então quem foi? Olha para quem está com a mão levantada. É rápido, é um bullying rápido, é necessário esse bullying. Levanta a mão quem não foi. Os velhos que não foi não tem problema. Então agora o quem foi, olha para quem não foi e fala assim: perdeu. Mané, perdeu. Você perdeu, tá? Perdeu. E não fica com raiva de mim não, viu? Você perdeu. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Deus veio aqui nesse final de semana para te dar mais uma chance, amém? A misericórdia do Senhor, ela é infinita. E eu um dia coloquei na minha rede social, pastor Fiuza, que a gente não pode falar que a igreja não tem coisas para jovem. A igreja tem muita coisa para jovem, sim ou não? Tem muita coisa, gente, tem muita coisa. A gente está tendo uma semana jovem. Mês que vem a gente tem a Campal do Alto Caparaó, e aí por aí vai, e já teve Caleb, é um ano em missão, todo sábado tem o Maranata Class, tem a lição com a linguagem do jovem, tem um pessoal aí que estava querendo fazer um encontro de solteiros. Há apoio para essa proposta, gente? Encontro de solteiros? Apoio. O Henry, você está muito saidinho, hein, cara? Tomando creatina, encontro de solteiros. Olha que bênção, viu, Leila? O negócio tá acelerado. É isso aí, mano, é isso aí. Então, você percebe, tem muito movimento, a igreja tem uma preocupação, e eu fico feliz quando fala que o pastor Ayrton Keller, ele é o nosso presidente, ele também já foi JA. Né? Então a gente tem um representante dos jovens lá agora, cuidando, né, da igreja mundial, mas acima de tudo, o que o pastor Fius aqui falou, só para a gente assinar embaixo, Deus cuida dessa igreja, né? E Deus está cuidando de mim e de você. Agora, por favor, não perca as oportunidades. Não perca a oportunidade. Esse final de semana é uma oportunidade. É uma oportunidade de você ficar mais próximo de Jesus. É uma oportunidade de você tomar decisões importantes ao lado dele. Se você foi ou não foi no Atos, Deus quer continuar atuando na sua vida. Amém? E eu fico feliz porque você está aqui. Deixa eu já dar um spoiler, tá? A gente vai começar contando uma história que vai culminar no domingo. Então, quem veio hoje vai entender tudo. Quem vier amanhã vai entender uma parte. E quem não vier e vier só domingo não vai entender nada. Mas venha, assim mesmo, tá? Então, convida os seus amigos, vizinhos, quem não veio, o jovem que ficou aí na preguiça ou preso em alguma situação, convida ele porque vai valer a pena. Bom, eu quero, antes de abrir a Bíblia contigo, abrir meu coração. Me falaram que não estaria tendo transmissão, é isso? Confere? Ou está transmitindo? Está transmitindo? Não está. Então, beleza. Então, eu posso me queimar aqui um pouquinho. Deixa eu contar um negócio para vocês. Eu tenho alguns medos na minha vida. Alguém aqui tem medo? Tem medo de alguma coisa? De algo, alguém? Algum bicho? Do escuro? Tem medo? Quando eu era menino, eu gostava muito de mexer com insetos. Gostava de insetos. Tanto que o pessoal falava assim, esse menino vai ser biólogo, né? Vai mexer com alguma coisa assim, porque ele ama inseto. E para mim não tinha tempo ruim. Eu lembro até de uma vez de estar pegando uma barata pelas anteninhas, assim, levar para minha mãe, aqui uma barata e tal. E eu não tinha nojo. Era uma criança raiz lá no Rio de Janeiro. E eu mexia com esses bichos, com minhoca, cavava terra, pegava uma minhoca, puxava. Então, para mim, era tranquilo. Só que um dia, algo mudou isso aí na minha vida.
Eu estava na casa de um parente, não vou falar nomes para não causar desinteligência depois da família, mas tinha uma lagartixa lá na parede. E para mim, lagartixa também, de boa. E aí chegou uma pessoa da família e veio com uma lagartixa de borracha. E na época, isso aí vendeu muito, para dar susto nos outros, né? E era bem molinha a lagartixa, e você colocava ela na geladeira alguns minutos para ficar realmente igual uma lagartixa. Aí essa pessoa pegou essa lagartixa de borracha, fechou na mão, e chegou perto de mim e falou assim: Rodrigo, olha a lagartixa lá. E eu olhei, devia ter uns 5 anos, era muito criança. Mas eu lembro disso. E aí, essa pessoa foi lá e bateu a mão na parede e veio com a mão fechada. E eu vi o rabinho da lagartixa. Mas eu não vi que a lagartixa real tinha fugido. E aí ele começou a correr atrás de mim para me assustar com a lagartixa de borracha. E eu, que não tinha medo, agora comecei a ficar com medo. E aí, como ele não me alcançava, ele de repente agora apertou o passo, me segurou e pegou a lagartixa, não se dando por satisfeito, e jogou dentro da minha roupa. Imagina agora aquele bicho gelado, e eu achei que era lagartixa de verdade, e eu agora comecei a pular 2, 3 metros de altura naquela casa, para tentar me livrar da lagartixa. E, gente, eu lembro que, mesmo sendo criança, eu arranquei minha roupa toda e eu fiquei nuzinho lá. E eu nem estava preocupado, quem estava me vendo minhas vergonhas, mas eu estava preocupado em me livrar daquela lagartixa que eu achava que era real. E desde então, eu desenvolvi uma fobia e um medo por lagartixa. Eu estou abrindo meu coração para vocês aqui. Vocês não falem nada para ninguém lá fora, senão vai atrapalhar, tá bom? Mas, sabe, eu levei isso para a adolescência. E eu lembro de evitar lugares porque tinha lagartixa. E isso aí me gerou mais problema, porque quando eu comecei a namorar com a minha mulher, com a Thalita, e eu lembro de às vezes a gente chegar a algum restaurante, em algum lugar, e vinha uma lagartixa, e eu falei assim, não, vamos embora, vamos para outro lugar, porque aqui não está legal. E piorou quando a gente casou, e um dia a gente foi num hotel, para ter um momento mais nosso, assim, descansado, não tinha filho nem nada ainda. E aí, eu entrei no quarto e vi lá uma lagartixa na parede. Aí eu saí, ela estava entrando, e falei, amor, não vamos ficar nesse quarto. Eu falei, mas por que não, você não gostou? Não, eu não gostei. Aí ela entrou, aí ela viu a lagartixa, que ela já sabe, ela falou assim, já entendi, então vamos para outro quarto. E isso aí me acompanhou muito tempo na minha vida, até recentemente. Mas eu tenho uma foto que eu queria comemorar com vocês, isso deve ter mais ou menos aí um mês, 2 meses no máximo. O Kevin vai colocar para a gente aí. Eu estava num sítio com os amigos, e a gente foi fazer ali uma programação, e quando acabou, todo mundo foi ajudar a limpar o local, e eu fui tirar ali um móvel, e adivinha, tinha uma lagartixa lá, essa aí da foto aí que você está vendo. Está vendo? A próxima foto tem um zoom, dá um zoom aí, Kevin, por favor. Aí, ó, olha ela aí, misericórdia. E aí, eu sei que quando eu olhei a lagartixa pulando, eu comecei a falar para mim mesmo, rapaz, você toma vergonha nessa sua cara. Você é um velho já, casado com filho, pastor, com medo de lagartixa. Vai que você dá um grito aí, você se entrega, cara, você não pode ser assim, não. E aí eu me enchi de coragem, eu falei assim, é verdade, né? Já tem muitos anos isso, eu preciso vencer isso. Eu preciso vencer esse medo, essa fobia. Veja, eu sei que a lagartixa não faz mal para ninguém. Eu sei que é até um predador aí muito necessário para mosquito, muriçoca, esse negócio todo. Mas, sabe, isso aí me incomodava assim terrivelmente. Aí eu me enchi de coragem, eu falei assim, agora nós vamos acabar com esse medo. E eu fui me aproximando, e eu cheguei nesse nível de coragem, pessoal, que vocês estão vendo aí, ó. Cheguei perto da lagartixa. E eu pensei assim, agora eu vou pegar ela na mão, vou tirar uma foto, vou até tirar uma selfie. Eu falei, não, a gente não precisa trabalhar esse trauma tão rapidamente assim, né? Tá bom essa distância aí. Mas sabe, eu estou colocando isso aí para você, porque existem medos muito mais significativos, relevantes e preocupantes que talvez alguém aqui nessa noite tenha. Que talvez trave você. Medos, traumas, fobias, dificuldades, coisas que fizeram com você. Coisas que alguém talvez prejudicou e você nem sabe que te prejudicou a tal ponto.
Eu mandei essa foto pro meu pai. Quem fez isso foi o meu pai. Meu pai que fez isso aí comigo. E eu mandei a foto para ele. Eu falei assim, aqui ó, tô vencendo, hein? Ele, isso aí é inteligência artificial. Eu falei, não é não, cara. Eu vou vencer isso aí. É óbvio, hoje eu consigo já conviver. Entro num quarto de hotel, numa boa, tranquilo. Só, por favor, ninguém pegue uma dessa aí para jogar em cima de mim, porque não fica chato. Mas, o que é o seu medo? O que é o medo que você tem? Eu queria que você agora fizesse, então, um exercício. Olha para quem está do seu lado e divida. Vou te dar 1 minuto aí. Fala o teu medo para essa pessoa. Você confia nela? Tem essa segurança de contar o seu medo? Qual que é o seu medo? Conta para ela aí. Qual que é o seu medo? Talvez você nunca contou. É casado com essa pessoa há tanto tempo. Convive, canta junto, está na igreja. Você tem medo de quê? Vê se você tem coragem. Eu tive coragem, hein? Contei um dos meus medos para você. Conta aí. Qual é o seu medo? E aí? Vocês têm um bocado de medo, hein? Rapaz. Deixa eu te contar então uma coisa. Eu não sei que medo que você dividiu aí. Com a tua mulher, com o teu marido, namorado, namorada, amigo, irmão. Eu não sei. Eu não sei. Mas eu tenho um medo maior do que esse de lagartixa que eu queria dividir com vocês nessa noite. Eu tenho um medo terrível, 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 terrível. Eu tenho um medo de não ser aquilo que Deus me chamou para ser. Esse é o maior medo que eu tenho na minha vida. Maior do que desse bichinho aí. Eu tenho muito medo de passar pela vida e não ter feito o que Deus esperava que eu fizesse. O maior medo da minha vida é esse aí. E eu estou dividindo isso aí com vocês, abrindo meu coração. Porque quem sabe aqui, nesse final de semana, você também está com muitos medos. Traumas, dificuldades. Está travado em algumas áreas da sua vida. Mas eu queria te falar que pode acontecer tudo, você pode ter medo de tudo, de qualquer coisa, de barata, lagartixa, de escuro, de, sei lá, de ficar solteiro para sempre. Você pode ter muitos medos aí. Mas, por favor, mais do que medo, encare a necessidade de que Deus chamou você para essa vida, para essa terra, para participar da história do grande conflito cósmico, para que você pudesse ser relevante, para que você fosse útil na vida de alguém. Porque você tem uma coisa que faz diferença, é uma vida de serviço. É uma vida de utilidade. É você olhar para um amigo, um irmão e falar assim, eu posso contar com essa pessoa. Às vezes nós nos colocamos no lugar de Deus e ficamos falando assim, eu escolho a Jesus, eu aceito a Jesus. Que história é essa, irmãos? É Jesus que nos aceita, Ele que nos escolhe. Quem somos nós para falar para o Rei do Universo, eu te aceito? É mesmo. É Deus que nos aceita. É Deus que nos escolhe. É Ele que larga a glória lá do céu e vem aqui para a terra e morre numa cruz. Ele que faz isso. Só que agora Ele pede algo simples para a gente. Tenha um encontro comigo na cruz. Mas não fique aqui. Saia e conte essa história para o máximo de pessoas que você puder, enquanto você puder, para que quando eu voltar, todos conheçam quem eu sou e o que eu fiz. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso trabalho. É para isso que a gente está aqui. E o meu medo, de novo, desculpa insistir nisso, o meu medo é passar por essa vida e não cumprir essa missão. E perder tempo com outras coisas. E deixar outros medos me travarem.
medo de falar em público, medo de me expor, medo de me posicionar, medos que às vezes tiram, na verdade, o foco daquilo que realmente importa. Nesse final de semana, então, eu quero abrir a Bíblia com você e te mostrar como pessoas que também tinham medo, venceram esse medo. E como é que fizeram isso? Então, deixa eu ver, cadê os medrosos aí? Fala eu! Pronto, é assim mesmo. Eu quero abrir a Bíblia com você. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, você não vai ter medo mais, amém? Abra sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 21. Essa é uma história muito conhecida e eu não quero ler essa história com vocês, eu quero apenas usá-la para contextualizar. O que me interessa está na próxima página da Bíblia, porque eu vejo aqui a história de um discípulo chamado João, por isso que eu botei até o nome do meu menino de João, porque eu gosto muito de João. O último discípulo, né? O último discípulo a ficar vivo. Gostei da jaqueta de vocês, viu? Vocês estão muito elegantes. O último discípulo de Jesus vivo, o único que não foi assassinado, morreu de velhice, né? Não morreu de morte matada, mas de morte morrida, como diz lá no interior. E aquele que escreve livros tão importantes para a gente como o próprio Evangelho de João, as Epístolas de João e o Apocalipse. E o último capítulo de São João, do último discípulo de Jesus, é justamente um momento em que os discípulos vão para uma pesca e eles se encontram com o mestre. Jesus faz um milagre, faz uma pesca maravilhosa, eles trazem para a praia, eles tomam um café da manhã, e esse foi o último sermão que eu preguei aqui nessa igreja quando eu estive aqui. E eu estou retomando lá do último encontro que a gente teve para poder te falar que essa história não termina. É uma história de confirmação, porque Jesus olha para Pedro, olha para aqueles discípulos ali e fala assim: ei, eu continuo contando com vocês. Eu sei que vocês por medo me abandonaram, por medo vocês me traíram, por medo vocês correram, meteram o pé, foram embora, mas eu voltei e eu estou aqui. Eu estou aqui para poder reafirmar a sua fé. Eu estou aqui para poder falar que eu continuo contando com você. Eu não preciso de você, mas eu escolho contar com você. Olha que legal, pessoal. Não tem nada, sabe? Não tem nada em nós, assim, nossa, se não for pastor Rodrigo, o evangelho não é pregado. Não é isso não. Deus tem outras pessoas, outros jovens, outros pastores que Ele pode usar tranquilamente, mas Ele escolhe contar comigo e contar com você. Você diz amém? Deus fala assim: olha, você para o mundo não vale nada, não vale nada. É só mais um funcionário, é só mais uma namorada, é só mais um rapaz, é só mais um beijo, é só mais um encontro casual, é só mais uma força braçal, é só mais um projeto que você ajuda para talvez enriquecer alguém. Você não é nada, mas para mim você é tudo. E eu vou pegar esse pouquinho que você tem e eu vou colocar aqui no grande mosaico desse grande conflito para que você entenda que você é importante para mim. Esse é o nosso Deus, na pessoa de Jesus, encontrando-se com os discípulos lá na praia, no Mar da Galileia, e fazendo um convite com a famigerada expressão que todo mundo já conhece: Pedro, tu me amas? E você já conhece essa história? E Jesus fez isso, como eu falei já, para revalidar, para rechamar, para falar assim: continuo contando com vocês. Mesmo fracos, débeis, incapazes, envergonhados, travados, com medo, com um montão de situação aí de família, com um monte de problema, mas eu conto com vocês, eu vou contar com vocês. Agora dá um salto aí, vai para o livro do Atos dos Apóstolos. Olha que legal, acaba os evangelhos, acaba o evangelho de João, aí agora começam os Atos dos Apóstolos. E eu quero no capítulo 1 ler com você uma orientação de Deus, e que é uma lição para mim e para você, para esse fim de semana. O verso 4 fala assim, o verso 3, para ficar ainda mais coeso. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Verso 4, agora sim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Ei, olha para cá.
Primeira coisa que eu queria que você carregasse no seu coração a partir desse fim de semana, você que veio do Atos, você que não foi no Atos, mas você que é um adventista, você que é um cristão, você que é um jovem, ou você que está nos visitando, não importa. Quando Deus tem um encontro com o filho dele, Ele espera minimamente que esse encontro marque a sua vida para sempre. E você nunca venha se esquecer desse encontro. E é por isso que nessa noite eu queria que você gravasse uma palavra aí na tua mente, no teu coração. Permaneça. Tem uma galera que não permanece. Tem uma galera que vem, batiza e sai. E eu sei que você conhece vários deles. E eu não estou fazendo uma crítica a esse pessoal. Eles saíram por N motivos, que muitas vezes a gente não sabe. Mas eu queria pedir para você que está aqui, ei, por favor, em nome de Jesus, olha para o tio aqui. Permaneça. Permaneça. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, você já teve um encontro com Jesus, você já esteve ao pé da cruz, você já foi salvo por Ele, seus pecados já foram perdoados, Deus está te dando uma nova vida, então por favor agora permaneça. Eu sei que às vezes é difícil, porque a velha natureza saiu do tanque batismal, porque ela sabia nadar, e ela fica te atormentando aí dia após dia, mas por favor permaneça. Permaneça. A gente vive numa era de imediatismos, você sabe disso? As pessoas querem resultados rápidos, sim ou não? A pessoa entra na academia, malha 2 semanas e já aparece de sunga na frente da mulher lá e fala assim, mozão, tá vendo a diferença? A mulher, que diferença? Não é? As pessoas querem resultados rápidos, querem fazer uma dieta, corta tudo, aí agora olha só como é que eu estou. Ei, não é assim não. Não é assim não. A gente precisa, sabe, permanecer no estilo de vida que Deus deixou para cada um de nós. É uma alimentação saudável, é uma vida com exercícios regulares, é uma vida de bons relacionamentos, de ar puro, de sol, de descanso, de confiança em Deus, de temperança. É assim ou não é? Só que a gente não observa essas coisas, a gente não permanece nos 10 mandamentos, a gente quer criar as nossas regras, a gente quer ficar olhando o que os youtubers, influencers estão falando, e a gente se esquece do que o assim diz o Senhor está dizendo. Ei, juventude, amigo, jovem, irmão, você que está me escutando aqui, por favor, permaneça, permaneça, permaneça lendo a sua Bíblia. Permaneça fazendo a assinatura da sua lição. Permaneça fazendo o cultinho na sua casa. Permaneça. Todo dia vai ser um desafio, porque vai ter 1000 coisas para você fazer. Mas é assim que a gente vai ganhando, vai vencendo, é permanecendo. A própria Bíblia, num outro momento, vai falar, e aquele que perseverar, esse vai ser o quê? Salvo. E é por isso que nós, como pastores, viemos aqui e a gente fala de N maneiras. Ei, não larga fora a sua comunhão. É por isso que teve o Atos, teve o Caleb, tem um ano em missão. É por isso que tem lição da escola sabatina. É por isso que está tendo esse movimento desse final de semana, só para te lembrar o óbvio que você já sabe, mas que você parou de praticar. A gente levanta, vai para o nosso dia, vai numa correria danada, e a gente não para para passar tempo com Deus. A gente não para ter comunhão com Ele. Aí daqui a pouquinho começam as desgraças a acontecer, e não é porque se você tem comunhão, é que a desgraça não vai vir. Não, é que se você tem comunhão, você vai estar preparado para quando ela chegar. Amém? Mas é por isso que uma galera sai, porque quando vem a ventania, aí arranca quem não tem raiz, quem não tem base, quem não tem conhecimento da verdade, quem veio e não se fortaleceu. Eu não sei aqui quanto tempo você tem de adventista, eu não sei quanto tempo você tem de igreja, eu não sei se você está estudando a Bíblia, eu não sei se você está chegando, mas por favor, se tem alguém que está pensando em sair, por favor, não sai. Em nome de Jesus, permaneça. Permaneça. Mas pastor, por que o senhor está insistindo em permanecer? Porque o próprio Jesus chegou um dia para os discípulos e falou assim, permaneçam, não se ausentem de Jerusalém. Mas por que eu tenho que ficar? Por que eu tenho que permanecer na igreja? Aí vem a resposta. Verso 6, lê para mim, vamos ler aí o verso 6 juntos.
Olha o verso 6, olha que fantástico. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? De novo os discípulos fazendo perguntinha besta, fazendo perguntinha que não tem nada a ver. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Aí agora vem a resposta de Deus, a resposta que interessa a mim e a você, a resposta que interessava aos discípulos e que nem eles tinham parado para perceber. Aí vem a resposta de Jesus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aqui, irmãos, é isso aqui, jovem. É por isso que você não pode sair da igreja. É por isso que você tem que perseverar, tem que permanecer. Tem que estar aqui quarta-feira, domingo, sábado, JA. Tem que ser rato de igreja mesmo. Tem que ser. Tem que ser. Tá bom? Tem que ser. Ah, pastor, isso aí então é para eu ser salvo. Não. É para você permanecer salvo. Salvo você é pela graça de Cristo Jesus. Amém? É pelo sacrifício dele, é somente por ele, por mais nada, ninguém, não tem nada que você faça, vai falar assim: ah, você merece, agora filho, vem para o céu. Não, não tem isso não. Você é salvo pelo sangue de Cristo Jesus. Só que o problema é que tem uma galera que está indo embora e está esquecendo o que aconteceu lá no Calvário. Está vindo aqui e não está entendendo por que vem. E a Bíblia está respondendo para mim e para você. Você vem à igreja, não para um culto. Você vem à igreja para buscar poder. Amém? Você veio para esse final de semana para você sair daqui mais poderoso, no poder do Espírito Santo de Deus. Pastor, mas será que isso funciona mesmo? Será que funciona mesmo? Então deixa eu te falar um negócio. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é de arrepiar. Jesus então vai para o céu, fez a promessa do poder, e o capítulo 2 de Atos. Vai para o capítulo 2 de Atos aí. E água, até que horas eu tenho? Já acabou? Me fala. Me fala. Obrigado. Ei, Atos capítulo 2. Olha só. Os discípulos, por mais bobinhos que eles fossem, e com dificuldades cognitivas, por mais que eles fizessem perguntas tolas para Jesus, eles souberam acatar essa ordem aqui. E eles perseveraram. Eles perseveraram. Ficaram em oração. Ficaram ali em Jerusalém. Buscaram o poder do alto. E aí a Bíblia fala assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, olha só isso aqui, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E você já conhece essa história que, infelizmente, alguns amigos evangélicos tropeçam muito nisso aqui. Of the King, the Power, the Mentor, não é? O pessoal confunde isso aqui. E estraga a beleza dessa história e do poder do Espírito Santo, que não é eu que uso ele, é ele que me usa. E me usa para algo útil. Então não esquece, vamos lá. O que a gente veio fazer aqui? O que a gente veio fazer? Buscar poder. Mas para ter poder, tem que permanecer, tem que perseverar. Não adianta esse papo de que eu venho aqui uma vez, venho só no sábado de manhã, não vai ter poder. Desculpa te falar, desculpa. Você não vai ter poder, nunca. Faz uma conta comigo. A gente tem 168 horas semanais, 168 horas. Aí a gente vem no sábado pela manhã. Quantas horas tem um culto aqui, pastor? 9 a meio-dia? 9 a meio-dia? 3 horinhas você tem aqui. Aí o mais ortodoxo, né? Mais crente, vem na quarta e vem no domingo. Mais 1h30 cada culto aí, 3 horinhas. Com mais 3 horinhas, deu 6 horinhas. Aí esse é crente mesmo, e vem no JA sábado à tarde, 7 horas. 168 horas semanais.
7 horas na igreja. Isso para todo mundo que vem em todos os cultos. E não é suficiente. Você tem que ter o seu altar lá na sua casa. Você tem que ter a sua experiência lá com Deus. Você tem que chamar a sua família. Você tem que, por isso que tem esses projetos que às vezes a pessoa fala assim, de novo, é pequeno grupo, é junta panela, é social, é palestra, é isso. Você percebeu que a Bíblia falou assim, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e todos eles estavam ali para buscar o quê, gente? Fala para mim. Poder. Eles entenderam que eles precisavam estar unidos para buscar poder. O problema é que eu olho a galera de fora e esse pessoal dá um baile na gente. Eles pagam passagem, vão para outro país só para torcer para o time deles. E eles não reclamam que a passagem está cara, que o ingresso está difícil. Procura um cambista, pula, cava, passa por baixo do estádio, mas o cara sai lá, sai ou não sai? Sai. Sabe por quê? Porque ele acredita naquilo dali. Ele acredita naquilo dali. Aí ele vai. Eu não quero parecer chato, não. Você pode gostar, por favor. Você pode gostar de filme, de série, de futebol. Você pode. Mas eu quero só que você pare para pensar que as coisas que a gente realmente se interessa, a gente põe dinheiro. Põe ou não põe? Põe dinheiro. Põe dinheiro. Dedica tempo. Ainda convida os outros. Olha, eu estou montando uma pirâmide e eu queria te convidar, não é? Vai convidando os amigos, vai convidando todo mundo, vai chamando. Olha para o povo lá fora, é show, é Rock in Rio, está todo mundo junto. Mas para buscar o quê? Diversão, prazer, esquecer de um problema, de uma mágoa, de um trauma. Ei, jovem, você está no lugar certo. Amém? Você está junto de gente que é imperfeita, que tem problemas, que tem traumas, que tem medos, mas que veio aqui para buscar poder para enfrentar cada uma dessas dificuldades. É por isso que você não pode sair da igreja. Isso aqui é uma ordem do mestre. Fica junto, persevera, busca. E aí vem o poder. E aí você já conhece a história. Começam a falar em línguas, porque tinha uma galera de diversos lugares lá, e começam a pregar o evangelho e dar testemunho do que foi viver 3 anos e meio na companhia de Jesus. Gente, isso aqui é maravilhoso. É o Espírito Santo habilitando quem quer ser usado. Eu gosto sempre de pensar, pessoal, que o céu não é para quem pode, o céu é para quem quer. E já que existe um céu a ganhar e a chegar, e a missão do Mestre, de Jesus, para mim e para você, é levar o máximo de pessoas possível, então eu preciso aprender a falar a linguagem das pessoas. Eu preciso entender que existem várias tribos urbanas aí fora, e que eu preciso de alguma forma alcançá-las, porque é isso que eu preciso fazer, essa é a minha missão. Você pode ser médico, pode ser engenheiro, pode ser enfermeiro, pode ser porteiro, pode ser Uber, pode ser taxista, pode ser cozinheira, educadora, pode ser o que você for, mas não esquece que você veio aqui para ser um agente de transformação, um agente de milagres, amém? Olha essa foto aqui, o Kevin vai colocar uma foto para a gente. Esse cara mora lá na cidade de Lavras, ele tem um nome engraçado, o nome dele é Breitner Alaor. E aí ele tem até um jargão lá, que é o nome do salão dele, Salão Alaor, corte de cabelo, barba e humor. Pensa um cara engraçado. E enquanto eu morei ali, fui pastor da FAD Minas, em 2 situações, eu fazia questão de ir lá fazer a barba. O cabelo já não me preocupa mais tanto, mas a barba ia lá ajeitar com ele. Só para conversar com o Breitner. Só para poder dar boas risadas com ele. Mas aí chegou um momento que eu pensei assim, gente, eu só estou vindo aqui só para me beneficiar. Ele corta a minha barba, faz o meu cabelo, e aí a gente dá boas risadas, conta piada, um camarada muito de bem com a vida, e aí? E eu não vou deixar nada nesse salão? Vou deixar nada.
E no Atos agora, a gente chegou uma semana mais cedo para trabalhar, para os últimos ajustes. E aí eu levei alguns amigos ali para cortar o cabelo, fazer a barba com ele também. E aí eu pedi para usar o banheiro do salão, e eu tomei um susto. Eu vi uma estátua do Preto Velho, lá perto do banheiro, um cachimbo e um bocado de negócio lá. Para quem não sabe o que eu estou falando, são entidades aí do candomblé. Falei, Jesus amado, o que aconteceu aqui? Eu, obviamente, que não ia perguntar para ele, mas eu fiquei preocupado. E aí a gente está conversando, ele contando piada e rindo, o jeito dele. E eu orei e falei, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Eu estou me encontrando de novo com ele. Eu já conheço o Breitner tem quase 10 anos. E eu lembro que ele era evangélico. Ele começou a me contar. Pastor, ele não me chama de pastor, chama Rodrigo. Eu era evangélico. A conversa entrou nesse tom. Eu era evangélico. Mas no momento que eu mais precisei da minha igreja, o pessoal deu as costas para mim. Eu não estou culpando eles, não. Ele foi muito consciente nas palavras. Eu não estou culpando a minha igreja, não, porque a decisão foi minha. Mas sabe, se ele tivesse sentido um pouquinho mais de cuidado comigo, talvez eu estivesse lá com eles até hoje. E é por isso que hoje eu sou espírita. O espiritismo me acolheu, me deu respostas. Hoje eu vejo a vida de uma outra forma. Falei, puxa vida, que soco. Eu tomei um soco. Falei, puxa vida. Mas aí eu me lembrei de perguntar uma coisa, falei assim, ô Breitner, e aquele livro Grande Conflito que eu te dei uma vez, você lembra? Eu dei um livro para ele. Toda vez que eu ia lá, eu dava um livro para ele. Ele mesmo lembrou, nem eu lembrava, 3 livros eu dei para esse camarada. Mas geralmente a gente entrega sem fé, né? Entrega na rua, está aqui um livro da esperança para você, a gente acha que a pessoa não lê. Sabe o que ele me falou? Ele falou assim, Rodrigo, eu li esse livro até a metade. E aí eu comecei a entrar em conflito comigo mesmo. Aí eu parei de ler. Eu falei, mano, eu vim aqui para te falar que você tem que terminar de ler esse livro. Eu não falei mal do espiritismo. Eu não falei da nova fé dele. Ele está tomando até Santo Daime. Quem não sabe, pesquisa depois aí. E ele toma, fica doido, vê gnomo, vê as coisas e tal, vê Jesus, vê todo mundo. E ele acha que isso é a verdade. Que essa é a resposta que ele precisava para a vida dele. Eu falei assim, mano, termina de ler o livro Grande Conflito. E você vai entender o final dessa história. Aí ele falou assim para mim, Rodrigo, eu vou ler, porque eu quero saber como é que acaba esse conflito. Alguém que ainda está buscando. Alguém que está cortando o cabelo, fazendo barba, que talvez está perto de você, que talvez você vê, que você encontra, mas está faltando poder em você. Você vai lá, bate papo, compra, vende, conversa, malha junto, estuda junto, mas está faltando poder. E é por isso que você precisa permanecer. É por isso que você tem que vir, aproveitar as oportunidades que Deus vai te dando através da igreja dele aqui na terra, aqui em Varginha. Não importa onde você congregue, Deus está te dando oportunidades para você buscar poder. A gente tem que parar com esse papo de que igreja é hospital. Ah, que coisa, larga essas muletas e vambora. Estamos aqui na hora. Para com esse negócio, porque é um hospital, que eu estou ferido. Ai, meu pastor, estou sendo perseguido. O inimigo está acabando comigo. Está difícil a minha vida, meu casamento. Senhor, não sei o que eu faço. Ei, está aqui a resposta. Eu sei que você tem feridas. Eu sei que está difícil. Eu sei que ser jovem não é fácil. Eu sei, eu não sei tudo, mas já sofri na pele algumas coisas difíceis. Mas sabe por que eu estou aqui hoje? Porque Deus não desistiu de mim, e eu também não desisti dele não. Então é por isso que você tem que perseverar, permanecer e falar, Senhor, por favor, chega desse papo de hospital, arranca esse soro dessa sua veia aí, pô. Deus está te dando alta hoje, amém? Você sair daqui correndo, vazado, e ir ao encontro de outros doentes. Libera a maca. Parece aquele pessoal que chega no restaurante, está lotado, apinhado, uma fila gigante, e você bonitão já comeu e fica lá batendo papo, encebando, e não sai nunca.
Está na hora de você sair, não é sair da igreja não, me entenda, tá? É sair para buscar gente e voltar, sair para buscar gente e voltar, sair para buscar doente, aí você fica doente também, vem aqui tomar mais um sorinho, toma mais um medicamento, mais uma Bíblia, mais um sermão, mais uma palestra, mais um testemunho, retomei, volta, e vambora, e vai buscar alguém, é isso, esse é o poder, sabe por quê? Eu quero terminar, o Espírito Santo vem, batiza esse pessoal com língua de fogo, eles pregam, eles falam, aí está lá, isso aqui é muito forte para mim, capítulo 3 de Atos, o verso 1 fala assim: Pedro e João subiu ao templo para a oração da hora nona, era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Ei, irmãos, por favor, o povo está implorando, eles estão carentes, sabe, de amor, de afeto, de verdade. É um bando de pregador maluco, doido aí, que prega uns negócios que sem pé nem cabeça, e arrasta multidões e leva esse pessoal para a perdição, para a ignorância. E a gente conhece a verdade, a gente está com o bolso cheio, a gente está obeso espiritual, a gente está farto de tanto material, de tanta coisa que essa igreja dá para a gente, e as pessoas estão aí fora, se arrastando, pedindo uma esmola, e falar assim: por favor, me dê alguma coisa. E o principal a gente não tem o poder, a gente não tem o fogo, a gente não tem o amor por essas pessoas, para parar o nosso carro, descer e falar assim: em nome de Jesus, levanta-te e anda. A gente não tem, mas olha, ainda bem que Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Ei, igreja, eu tenho medo, sabe, de talvez gerar um frenesi aqui em vocês, equivocado, de que você tem que botar agora a mão na cabeça das pessoas aleijadas e levanta, anda, fazer um show da fé. Não é isso. O Espírito Santo, quando quis, fez os discípulos falarem em línguas. O Espírito Santo, quando quis, fez o aleijado voltar a andar. E a Bíblia vai falar mais, vai falar que os enfermos eram colocados na rua, para que quando a sombra de Pedro passasse por cima deles, eles fossem curados. Gente, por isso que você não pode ir embora da igreja, é por isso que você foi batizado nessa igreja, com água, mas você precisa diariamente buscar o batismo do fogo, como Jesus falou. A gente precisa de poder para mudar e transformar a nossa comunidade, os vizinhos, os amigos do cursinho, da faculdade, do trabalho, a sua família. E não tem jeito. Eu e você precisamos de poder. Eu queria saber se você quer. Você quer? Não entendi. Fiquei confuso agora. Você quer poder? Olha para a tua vida. O que está faltando poder? Qual é o aspecto da sua vida, da sua família, do seu trabalho, dos seus sonhos, dos seus traumas, dos seus medos, que está faltando poder? Pensa aí. Pronto. É aí que Deus quer atuar, é aí que Ele quer te usar, é aí que Ele quer agir. Eu vou falar de novo, para você não se esquecer. Meu maior medo não é de lagartixa. Meu maior medo é de ser
só mais um pastor que veio aqui, pregou um sermão e foi embora, para voltar para uma vida vazia, sem nenhum poder. E esse medo, eu espero que você também tenha. Que você saia daqui de mais um culto, volte para sua casa de mais um encontro, vazio, sem poder. Vocês vão louvar ao Senhor agora, não é isso? E o louvor dos nossos amigos aqui é para ajudar e para embalar o seu pedido mais urgente, mais importante nessa noite. Senhor, eu quero poder, não para eu usar, mas para o Senhor me usar aonde eu precisar ir. Você tem essa coragem? Está disposto? Você quer? Então, ouça essa canção. Peça poder. E se esse for o seu desejo, se coloque em pé.